Graças a Deus, igreja. Tudo bem? Quantos estão felizes? Tem vencedor aqui? Mais que vencedor, né? Aleluia, glória a Deus. Você está prosperando? Em todas as áreas. Amém? E tem que declarar todos os dias, em nome de Jesus. O conhecimento da palavra de Deus nos faz avançar. Amém, gente? Por isso que nós temos ministrado tanto sobre conhecimento. Ninguém avança para lugar algum sem conhecimento. Você não vai a lugar algum sem conhecimento. Imagina que você precisa fazer uma viagem e a primeira coisa que você vai para um lugar determinado e que você nunca frequentou, nunca foi esse ambiente, esse lugar, você vai procurar pessoas que conhecem a estrada, pessoas que já foi naquele ambiente, naquele lugar, que possa passar referências para você, porque mesmo sem você ter total conhecimento da estrada, você precisa ter pelo menos referências, aonde você vai passar, em que determinado lugar você vai ter que deixar aquela estrada, seguir por outro caminho para você chegar aonde você planejou ir. E para isso você precisa pegar esses conselhos com pessoas que têm experiência. Amém? Agora, há uma diferença quando você anda por conselho só e quando você anda por conhecimento, porque quando você anda apenas por informação, a viagem ela é atrasada, ela retarda um pouco no horário, porque você corre risco de perder, corre risco de nas rotatórias você se confundir, você perde um tempo lendo placas de informação, para você poder chegar naquele determinado lugar. Agora, quando você já conhece o caminho, a sua viagem avança, porque você já não vai mais perder tempo de ficar lendo placas, de ficar se confundindo em rotatórias, porque você já conhece. Quando você conhece, tudo fica mais fácil para você poder alcançar o seu objetivo. Amém? Assim também é na palavra, na nossa fé. Quando nós temos o conhecimento e não andamos só por informação, mas por conhecimento, é muito mais rápido de você adquirir ou de você ter sucesso, ter êxito naquilo que você tem buscado na sua fé, através da sua oração, através da palavra de Deus. Então é necessário você não só ter informação, mas é preciso você ter total conhecimento. Aleluia, glória a Deus, para que você possa mais rápido alcançar o seu objetivo em Deus, aquilo que já está preparado para você e que você não possa ser enganado. Agora imagine uma coisa, que você chega em um lugar, por exemplo, você vai daqui para Belo Horizonte e num determinado do caminho há uma rotatória e nessa rotatória você se confunde e você encontra alguém maligno e você diz: eu me perdi indo para Belo Horizonte, como é que eu faço? E você está na estrada errada. E aquela pessoa com uma maldade no coração, ela disse: é por aqui mesmo. Você pode pegar aquela estrada errada, que não vai dar aonde você quer ir, e você se perdendo por aquela estrada, muitos riscos você está correndo, coisas graves podem acontecer com você, você nunca chegar no seu objetivo, nunca chegar onde você quer ir. E vou dizer para você que é isso que Satanás faz. Satanás, ele não pega pessoas com conhecimento, ele pega pessoas confundidas. Então, quando você está confundido, que você não tem conhecimento para onde você vai, o que você quer realmente, o diabo diz: olha, é aí que eu vou me aprofundar, é agora que eu vou desviar ele de uma vez, que já está perdido. O diabo nunca vai ensinar um caminho certo para você. Amém, gente? Quantos conseguem entender isso? Então, entenda uma coisa: isso aconteceu no Éden. Isso que eu estou dizendo para você aconteceu lá na criação, lá no mundo, no início de tudo. Quando Satanás, em forma de serpente, ele pergunta para Eva, Deus disse que de todas as árvores do jardim não comesse. Olha só, ele não sabia qual era o conselho de Deus. Então ele jogou uma sugestão, ele jogou, como ditado popular, um verde para colher maduro, e Eva abriu a sua boca e disse: não, de todas as árvores Deus disse que nós podemos comer, mas apenas dessa, somente dessa, nós não poderemos comer, porque se comermos, morreremos. E aí ele viu que Eva não tinha um total conhecimento do assunto. Então ele disse: é certamente que se comereis não morrereis. Deus falou isso para que vocês não se tornem igual a ele. Agora veja só, imagina a confusão que o diabo causou na mente dela, porque se Eva soubesse que ela era a imagem e a semelhança de Deus, que ela já era igual em semelhança a Deus,
não tinha caído na lábia do diabo. Ela já disse: não, Deus não quis isso para mim, porque eu já sou a imagem e a semelhança de Deus. Então eu já pareço com Deus, em semelhança e imagem. Está lá, Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher, Deus nos criou e os abençoou. Então em espírito nós somos criados, nosso espírito é semelhança de Deus. Aleluia. Então entenda uma coisa: por falta de conhecimento, Eva disse: é verdade, vamos comer e vamos conhecer agora o bem e o mal, e assim seremos como Deus. Olha só o que aconteceu: pegou um caminho errado, por uma informação errada, e as consequências foram graves. Então quando você pega um conselho errado e segue esse conselho errado, consequências gravíssimas vêm sobre a sua vida, vêm sobre tudo que você planejou, tudo que você arquitetou. Então todo esse seu projeto, esse seu plano, ele pode ser frustrado por informações erradas. Aleluia, queridos. Graça e paz, você que está nos acompanhando pela internet. Esse amigo que vos fala, pastor Edilson Viana, aqui da Igreja Nacional da Palavra Santa de Deus. Eu quero que você fique conosco, nós estamos dando início agora à palavra, e você possa compartilhar, chama pessoas para acompanhar contigo esta palavra, sua família, compartilha. No término dessa palavra, eu vou fazer uma oração por todas as pessoas, todas as famílias, crianças, e principalmente para pessoas que se encontram enfermas, porque um grande milagre vai acontecer na tua vida, na tua casa hoje. Você vai ter uma vida feliz, abundante, conforme a promessa de Deus para a sua vida. Eu quero dizer que Deus não esqueceu de você. Deus te ama. Deus, Ele zela por você, e Ele está de braços abertos para te acolher e colocar você no caminho certo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então existe esse caminho chamado Jesus, um caminho seguro, um caminho próspero para a sua vida, um caminho de vitórias e de muita alegria, que você, em Cristo, você pode todas as coisas, como está escrito: eu tudo posso naquele que me fortalece, e em Cristo você é mais do que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Então você que está me acompanhando, tanto em casa, através da internet, como aqui na igreja, pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos hoje meditar um pouco na história do início, sobre a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu quero falar sobre você criar e multiplicar. Então há uma criação, e toda criação ela precisa se multiplicar. Aleluia. Tem que haver uma grande multiplicação na sua vida, no nome de Jesus. Pastor, por favor. Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: no princípio, diga comigo, no princípio. O princípio é o que, amados? O princípio é o início de tudo. Amém? Vamos imaginar que no princípio aí você tem um terreno, só o terreno. Ele não tem nenhuma cerca de arame, não tem nada. Somente o terreno. Amém? Então, ali, aquele terreno, não tem como você chegar e morar nele, só o terreno. Tem como morar? Trazer a sua família para dentro do terreno, só o terreno? Então ali é o início de tudo. Naquele terreno precisa ser criado alguma coisa, precisa ser formado algo naquele terreno, para que você possa ter ali um ambiente na qual você possa permanecer. Amém? Então veja bem, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, diga comigo, disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e o quê? E as trevas. Querido, observa uma coisa fantástica aqui, é a revelação que eu tive agora lendo. Imagina só, Deus, Ele não precisou criar as trevas por palavras. Quando Deus criou tudo, no princípio criou Deus céus e terra,
E a terra estava, porém, sem forma e vazia, e havia o quê? Trevas. As trevas já havia. Então veja bem, quando Deus diz haja luz, é uma coisa que não existia. E o que não existe, o que não existia ainda, Deus diz, tem que haver, haja luz. Aí esse haja significa criação de algo que não existe. Então Deus cria algo que não existia ainda, através de uma palavra chamando o quê? Haja. Diga comigo, haja. Então algo que não tem na sua vida, algo que não existe na sua vida, esse algo pode ser gerado, pode ser criado por meio da palavra. Você precisa liberar palavras para criar ou formar aquilo que você não possui, que você não tem ainda, que não existe na sua vida. Por exemplo, eu não tenho um casamento, né, um exemplo, ou eu sou solteiro e eu desejo muito casar, e eu vou dizer que haja um casamento, que haja um matrimônio na minha vida, e eu vou na minha oração, no meu secreto, eu vou começar a liberar palavras, que haja. Eu não vou morrer sozinho, porque a palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Então eu vou pegar carona na palavra e vou começar a formar, criar dentro de mim já a expectativa, liberando a palavra do haja, para que as coisas comecem a ser formadas na minha vida. Aleluia. Porque assim, você quer que Deus faz, mas tudo que Deus precisa fazer por você já foi feito. Então você precisa entender o seguinte: agora precisa haver em mim, precisa se materializar em mim, precisa ser formado em mim aquilo que eu quero. Veja bem, Deus criou céus e terra, e as trevas veio junto, já havia lá. As águas, as trevas havia sobre a fonte do abismo, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Aí Deus criou, a primeira coisa que Deus criou foi o quê? A primeira coisa que Deus criou do céu da luz. O primeiro haja foi para quê? O primeiro haja foi para que houvesse o quê? Luz. Veja bem, quando a gente se converte, quando a gente sai das trevas, o primeiro lugar que a gente entra é onde? Na luz. O Espírito nos ilumina. Amém, queridos? Então observa que as trevas, Deus não quer que trevas te atormenta. Deus não quer que as trevas façam parte da sua vida de maneira alguma. Deus quer que você ande na luz, que você permaneça na luz e que você avance com tudo aquilo que Ele tem para você. Aleluia. Porque nas trevas não tem como a gente avançar, ter um caminho seguro em trevas. Treva é escuridão, negridão, é caminho de perdição. Então veja, a primeira coisa que Deus viu que havia necessidade de ter criado sobre a terra foi a luz. E Deus disse que haja luz. E quando Deus cria a luz, aí Deus faz a separação entre a luz e o quê? E as trevas. Deus diz: trevas, você está recuada, está naquele lugar, agora reina a luz aqui. Há uma separação. Então por isso que quem está em Cristo, ele não pode permanecer em trevas, por causa dessa separação. Ou você está na luz, ou você está na onde? Trevas. Não tem como você caminhar em dois lugares. Aleluia, glória a Deus. Então Deus diz: e haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Diga comigo, era boa. Diga, é boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Então mais uma vez Deus continua criando. Até aqui Deus está criando. Observa só isso, para você entender o contexto da palavra. O que não existia, Deus está criando por um haja. Tudo que não existia, Deus está dizendo: haja. Haja luz. Houve luz, Deus viu que era bom. Agora Deus olha para a terra e diz: precisa haver um firmamento. Ei, eu quero dizer uma coisa para você: a sua vida precisa ter um firmamento. Se você tem uma vida toda misturada, toda embaralhada, sem um firmamento, você não está alinhado nos planos de Deus. Amém, amado? Então veja bem, Deus viu que as águas estavam tudo misturado. Então Deus diz que haja firmamento. Se firmou um firmamento. E depois do firmamento Deus disse que haja também separação entre águas e águas. Você já viu pela televisão, ou você já viu
pelo YouTube, a divisão das águas, dos mares, água salgada e água doce. Se você olhar, é uma coisa fantástica, extraordinária. Você pode pesquisar. A água saloba, a água salgada, o mar de água salgada não se mistura com o mar de água doce, e as duas águas formam uma linha no meio delas, de fora a fora, no mar. As duas águas, uma é de cor diferente da outra, mas não existe nenhuma parede. Elas se respeitam o limite, nenhuma invade o território da outra. E eu estou falando do mar, amigo. Eu não estou falando de um corguinho, de qualquer coisa. Estou falando do mar. As águas não se misturam. Você pode pesquisar e você vai ver que há uma linha de fora a fora, uma coisa criada por Deus, uma separação entre águas e águas. Olha que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Então Deus, Ele coloca cada coisa no seu devido. Deus vai criando e vai colocando as coisas no seu devido, para que as coisas não se tomem caminhos alternativos daquilo que Deus não deseja que seja. Então, na nossa vida, todas as coisas precisam estar cada uma no seu devido. Por isso que nós precisamos ter uma vida de autocontrole, uma vida de domínio próprio, para que nós não misturamos as coisas do mundo com as coisas espirituais e fazemos aquela batida dentro de nós e caminhamos desordenadamente. Amém, queridos? Glória a Deus. Tomar meu cafezinho aqui. E continuando diz, verso de número 7. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas e águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento, os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Também disse Deus, ajuntem as águas debaixo do céu num só, e a porção seca, e apareça a porção seca, e assim se fez. Agora veja bem, aqui Deus não usa mais a palavra haja. Deus não está dizendo que haja a porção seca e que haja agora as águas em um só lugar. Por quê? Porque o que era para haver já há. Deus já tinha criado. Então Deus agora está colocando cada coisa no seu lugar, por ordenação de palavra. Deus está dizendo, agora junte as águas, que já foi criada por um anjo, lá naquele lugar. A terra também apareça a porção seca, cada uma no seu devido lugar. Veja só, Deus está ordenando para as coisas que já foram criadas. Deus agora não está criando coisa sobre coisa. Deus está ordenando que as coisas que foram criadas, cada uma toma o seu devido lugar. Então há coisas da nossa vida que nós precisamos não mais criar elas. Elas já foram criadas. Elas precisam agora ser organizadas na nossa vida. Tem coisas da nossa vida que precisam ser organizadas. Por exemplo, você é casado. Você não vai orar mais para um casamento fantástico na sua vida. Você já tem um casamento. Você precisa organizar o seu casamento para que você viva uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de comunhão com duas pessoas como se fosse uma. Você precisa organizar os pensamentos. Você precisa organizar as ideias. O diálogo. Precisa bater um com o outro. Primeiro, porque agora você não é solteiro. E você não pode pensar como um solteiro, porque solteiro pensa em si próprio. Agora você pensa no coletivo. Você pensa no seu marido, como o seu marido vai se sentir, ou como a sua esposa vai se sentir. E quando tem filhos, aí agora sim, os dois pensam em como os filhos devem ser criados. Agora cada coisa vai colocando no seu lugar. Entende isso que eu estou falando? Veja, assim é a palavra. Assim Deus está fazendo e mostrando. Então há muita revelação, querido, no início, no princípio, que nós podemos tirar para a nossa vida. Veja só, continuando no verso de número 8, não é isso? É 8. E chamou Deus o firmamento, os céus, e houve tarde e manhã, segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Agora 10. A porção seca chamou de terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva. Lê comigo, acompanha aí no verso 11. Veja bem, Deus não olha para a terra e diz assim, que haja planta. Deus não olha para a terra e diz que haja pasto, que haja capim, que haja pomar. Não. Deus agora está ordenando algo que a terra precisa se multiplicar.
Produzir. Então Deus diz, é função da terra produzir a semente, é função da terra fazer brotar a semente, é função da terra fazer a relva crescer, é função da terra fazer a natureza, a floresta se desenvolver. Então não é para ser criado. Deus diz, agora a terra, agora a obrigação é de quem? É da terra. Deus diz, agora a terra produz relva. Deus não está dizendo, sobre a terra que haja relva. Deus diz, terra produz relva. Terra produz. Então alguma coisa na sua vida precisa produzir. O que já foi formado, o que já foi te entregue para você, não é para ficar estéril. Deus não cria nada estéril para você. Deus não te dá nada estéril. Tudo que Deus te dá é para que se multiplique, é para que se produza. Agora, como vai produzir? Por conhecimento e liberação de palavras. Aí Deus está dizendo agora, terra, produza, ou melhor, terra, produza a terra relva, erva, e dei semente e árvore frutífera, que dei fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim o quê? A terra ouviu? A terra ouviu? Aconteceu o que Deus disse? Aconteceu. Deus deu essa responsabilidade de produção para a terra. Agora Deus não diz para o mar, não olha para o mar e diz, mar, agora você produz relva. Porque cada coisa tem que produzir na sua linhagem. Deus não diz para o mar, produz agora animais, vacas, cavalos, bois. Porque isso não é função do mar produzir essas coisas. Olha só o que Deus diz. Sobre aquilo que já tinha havido criado, Deus agora está dizendo assim. Cadê? 12. A terra, pois, produziu relvas que dava semente segundo a sua espécie, e árvores que dava fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, agora aqui, Deus está usando uma palavra que vai fazer o quê? Que vai criar o que ainda não existe. Haja luzeiro no firmamento dos céus para fazer separação entre dia e noite, e seja elas para sinais, para estações, para dias e anos, e seja para luzeiro no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Aleluia, glória a Deus. Então entenda uma coisa, quando eu era pequeno eu ouvi uma história da carochinha, e você deve ter ouvido também, que cada estrela era alguém que morria e era levado ao céu e lá brilhava. Então isso aí descarta que é mentira, que a gente está vendo que Deus criou as estrelas. Não faz sentido esse negócio de alguém morreu e está brilhando lá em cima. Amém? Glória a Deus. Então as estrelas foram criadas no início, sabe? E para que houvesse luzeiro, separação. Qual é o que governa o dia? Qual é o luzeiro que governa o dia? O sol. E qual é o luzeiro que governa a noite? A lua. Amém? Então foram criados esses 2 luzeiros para governo. Aleluia. Então você vê que quando as nuvens vêm densas, cobre o sol, por mais que o sol seja quente, por mais que ele incomoda a gente no calor, mas quando está frio, o céu negro, tomado de uma neblina, de uma garoa, a gente sente falta de alguém que governa. A gente vê, nossa, o sol está fazendo falta agora. Amém? Porque é função do governo, durante o dia, não é normal. Agora, se a noite está densa, escura e esfria à noite, você pode observar que o seu cérebro entende isso como normal, porque é noite, a lua não tem tanta força. A função da lua é governada através da sua pouca luz. À noite a gente não espera uma luz clara, perfeita da lua, sabe? Porque a gente entende que é noite. Então a gente entende que a lua foi feita para aquele governo. Mas no dia, imagina só o dia todo escuro, breu, e apenas a lua. Você vai dizer, é noite, não faz sentido. Mudou o horário, é noite. Amém?
Porque nós estamos acostumados com o governo do sol durante o quê? Durante o dia. Fez Deus 2 grandes luzeiros, verso 16, para governar o dia e outro para governar a noite, e fez também as estrelas. Verso 17, e os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governar dia e noite. Fizeram separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã no 4º dia. Disse também Deus, olha só: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Olha só, Deus disse haja. Deus não está dizendo haja, Deus está falando agora para o mar que povoem, que o mar, que a função do mar produzir seres viventes, e também que entre os céus e a terra, que também produzisse aves para que voem, sabe, entre um firmamento e outro. E nós temos essas coisas maravilhosas, essas árvores lindas, pássaros bonitos que voam, e nós temos uma enorme criação de animais sobre as águas, animais marítimos, animais marinhos, amém? E podemos dizer aquáticos. Então veja só, e essas coisas não foi criado como um haja, essas coisas foram produzidas. Por quê? Por palavras, querido. Glória a Deus. Amém. Criou Deus, pois, grandes. Olha só. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes, e que povoe as águas, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede o quê? E faz o quê? E faz o quê? Eu quero dizer uma coisa para você: tudo que Deus fez e colocou nas suas mãos e os abençoou foi para multiplicação. Foi para que se multiplique, para que haja uma grande extensão. Não é para você ter uma coisa só estéril na sua mão. Multiplicação faz parte daquilo, da obra que Deus criou, para que você domine como um governo de Deus aqui na terra. Aleluia, queridos. Glória a Deus. E Deus, olha só, e Deus abençoou: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e a terra, e multiplicou as aves. Houve tarde de manhã no 5º dia. Aleluia. Disse também Deus: produza a terra. Que a terra faz o quê? Produza seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo toda a espécie. E assim se fez. E Deus fez animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Também disse Deus, olha só, aqui uma coisa extraordinária, fantástica, o que Deus nos revela para mim e para você. Veja que Deus ordena a terra, Deus ordena o mar, Deus cria as coisas por uma palavra que chamado haja. Aleluia, glória a Deus, você está entendendo? Mas quando foi para me formar e para formar você, Deus não disse para a terra nos produzir. Ainda que nós somos matéria, o nosso corpo é matéria da terra, Deus não disse, Deus não deu essa função para a terra, Deus não deu essa função para o mar, mas Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede o quê? E faz o quê? E multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que eu vos tenho dado todas as árvores que dão semente, todas as
todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para o mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus o quanto fizeram, e eis que era muito, não era só bom, era muito. Houve tarde de manhã, sexto dia. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado a sua obra, veja só que coisa extraordinária, querido. Deus, ele nos gerou. Deus, ele criou todas as coisas por uma palavra, que haja. Deus ordenou que tudo que foi criado se multiplicasse, se povoasse, mas quando foi para nos gerar, para nos formar, essa responsabilidade Deus não deu para nenhuma criação que Ele tinha feito. Essa responsabilidade Deus chamou para Ele e para a Santíssima Trindade. Façamos nós, é uma responsabilidade nossa de gerar algo que pareça com nós, que pareça comigo, algo que seja a minha semelhança. Eu preciso gerar algo que seja a minha semelhança, e aí Deus nos gerou. Você pode entender o quanto você é importante para Deus? Você pode entender o quanto você é especial para Deus? Você é a imagem de um Deus vivo. Aleluia. Você é a semelhança de um Deus vivo. Agora, o que pode apagar essa imagem de você é as trevas. Eu quero pegar o exemplo de um espelho. Você chega em um quarto e tem um espelho na parede inteira desse quarto. Mas é à noite e a luz está apagada. O que reflete naquele espelho? Oi? Porque quem está em trevas não reflete nada. Agora, quando você acende a luz, o que reflete naquele espelho? A sua imagem. Então, quando você está na luz, a imagem de Deus reflete em você. Quando você está nas trevas, nada reflete em você. Glória a Deus, amado. Então, entenda uma coisa: o que o diabo quer? Você da luz, para que você perca o reflexo de Deus em você, para que você perca essa imagem de Deus em você, e aí você nas trevas, você não parece com nada, sabe? Você é algo apagado, é algo fosco. E quando você está na luz, é manifesto o reflexo de Deus em você, a imagem, a semelhança de Deus em você, e você começa a agir com o pensamento de Deus, você começa a agir com o caráter de Deus, você não mais com o caráter maligno, terreno, pecador, sabe? Quando você comete um ato de pecado, esse ato de pecado ele te incomoda, ele faz você cair em si. Não significa que você não vai pecar. Não, eu não estou dizendo que você é perfeito, que você não peca. Quando você comete um erro, claro que a gente precisa e fugir de algumas coisas, mas quando você comete um erro inconscientemente ou inocente, esse erro, o próprio Espírito de Deus, ele vai incomodar você, você vai se sentir incomodado porque você pecou. Agora, uma pessoa que está nas trevas, ela pode cometer um pecado, o pecado não incomoda ela, porque é normal para ela. Uma pessoa que está nas trevas, ela pode falar palavrão, para ela é normal, todo mundo fala. Isso não vai incomodar ela, isso faz parte da natureza dela. Uma pessoa pode beber e ela não vai se sentir incomodada com bebida alcoólica, com estar bêbada, com estar dando vexame, porque isso faz parte do caráter que ela carrega. Uma pessoa, ela pode usar drogas e isso não incomoda ela, ela pode se prostituir, pode ter sexo ilícitos, e isso não incomodar essa pessoa, porque ela está em trevas, então faz parte daquele caráter. Agora, quando nós temos em Deus um caráter criado e na luz, porque tudo na luz é manifesto, amados. Observa só uma coisa: quando as pessoas vão trair a esposa, por exemplo, eles vão para debaixo de um poste iluminado? Eles vão para onde? Porque tudo que está na luz é exposto. Você entende? Todas as coisas erradas precisa fazer no oculto, escondido e no escuro.
Porque tudo que é errado tem que ser feito no escuro. Agora, quando nós estamos em Deus, nós não podemos fazer nada errado, porque essas coisas, quando nós fazemos algo errado, estando em Deus, logo essas coisas manifestam, porque elas estão sendo feitas na luz. Aleluia! Então logo é exposto, tudo aquilo que é feito na luz é exposto para que todos possam ver. Amém, queridos? Então por isso nós precisamos ter caráter de Deus, consciência de Deus em nós, para que nós não podemos trazer coisas ocultas, coisas mundanas para o ambiente que nós estamos. Nós estamos em um ambiente iluminado, nós estamos em um ambiente de espírito de luz, e não espírito de trevas. Glória a Deus! E quando eu estou na luz, quando eu estou neste ambiente, ele não só é um ambiente de luz, mas é um ambiente próspero. É um ambiente que multiplica, que reflete a unção, o poder de Deus sobre a minha vida. E tudo que eu coloco as mãos passa a ter vida. Passa a ter vida com abundância. Aleluia! Então veja só. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora para mim falar de multiplicação mais um pouquinho. Lucas 9, verso 10. Lucas 9, verso 10. Amém? Então eu estou ensinando para você que algumas coisas na sua vida precisa ser gerada, precisa ser formada ainda, e a palavra está na sua boca e no seu coração. Você pode olhar para aquilo que não existe na sua vida, para um lugar vazio, uma área vazia da sua vida, e você pode dizer que haja nessa área o que você precisa, que haja um casamento na área, que haja paz, que haja alegria, porque você não pode estar casado, mas pode não ter alegria. Agora você precisa criar coisas, gerar coisas na sua vida com a palavra, sabe? E muitas das vezes você está liberando palavras, mas não é a palavra correta. Porque quantas das vezes você já disse, como eu sou infeliz sozinho? Quantas das vezes você já disse, ninguém me quer? Isso não é a palavra que vai trazer alguém para você. Essa palavra só vai afastar pessoas de você. Quando você diz, eu nasci para viver sozinho, parece que eu nasci para viver sozinha. Não, você está indo contra o princípio bíblico, porque Deus diz que não é bom que o homem viva só. E quando Deus fala do homem, claro, no coletivo homem e mulher. Então entenda uma coisa, ou você diz, parece que eu nasci para sofrer. Isso não é a palavra que vai trazer felicidade para você. Essa não é a palavra que vai trazer benevolência de Deus para a sua vida. A palavra que vai mudar a sua história, dizer, eu não nasci para sofrer, eu sou mais que vencedor, em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, eu tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a minha força, aleluia. Eu creio no que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho, eu vou viver tudo que a palavra libera para mim, e você vai começar a celebrar. Isso sim vai trazer poder, vai trazer multiplicação, vai trazer a existência daquilo que não existe na sua vida. Amém, amados? Agora o diabo, ele quer que você fale aquilo que cabe a ele. O diabo quer que você fale palavras negativas para blasfemar contra a sua fé, para você viver em um ambiente de derrota, em um ambiente de fracasso. Cuidado com aquilo que está refletindo. Amado, aquilo que o diabo está mostrando para você não é seu. Diga para o diabo, você é um derrotado. Eu não, eu sou mais do que vencedor. Aleluia, queridos. Lucas 9, verso 10. Deixa eu abrir aqui. Lucas 9, 10. Veja que quando alguém traz para Jesus uma situação, e a situação é uma situação que aos olhos humanos não tinha jeito, não tinha solução, Jesus ele mostra como se tem, irmãos. Amém? Veja só, diz assim, Lucas capítulo 9, verso 10. Ao regressar os apóstolos, relataram a Jesus tudo quanto tinha feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem,
acolhendo-os, falavam a respeito do reino de Deus, e socorria os que tinham necessidade de cura, mas o dia começava a declinar. Então aproximaram-se os 12 e lhe disseram: a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimentos, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães. E o quê? Não temos mais que 5 pães, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Então veja, eles tinham algo nas mãos, mas era algo que não era suficiente para a necessidade no momento. Eu quero que você medite aí naquilo que você está precisando e no que você tem, irmãos. Talvez você esteja precisando de uma quantia para pagar uma conta, mas o que você tem em mãos é bem menor. E você olha para a situação e diz: não tem como eu pagá-lo, não tem como eu quitá-lo, não tem como resolver essa situação, não tem como fazer isso. Então eles não chegaram para Jesus e falaram assim: nós não temos nada. Eles poderiam chegar e dizer: não temos nada. Jesus disse: olha Senhor, despede o povo aí para que o povo vá às aldeias e compre alimento, porque já está caindo a noite. Provavelmente eles devem ter pensado: os comércios vão se fechar à boca da noite, e aí depois, quando for a noite, esse povo tudo com fome, não tem lugar para esse povo comer, então é melhor dar um toque para que se despede esse povo agora, para que esse povo procure alguma coisa para comer. Então quando ele chega para Jesus, Jesus diz: dai vós mesmo de comer eles. Eles não disseram: não, nós não temos nada não. Não é porque quem tem algo em mão nunca pode dizer que não tem nada. Por mais que seja pouco, você nunca pode dizer que você não tem nada. Você tem algo em mão, como é que você vai menosprezar aquilo que você tem em mão? Você não pode dizer: eu não tenho nada, tendo alguma coisa ainda que seja pouco. Porque o pouco que você tem, creia, é suficiente para multiplicação, para prosperar a sua vida. Aleluia. Então eles chegaram para Jesus e disseram: nós não temos mais que 5 pães, não é isso? E quantos peixes? E 2 peixes. Olha só, verso 14. Porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei sentar-se em grupo de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para onde? E fez o quê? Partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram dos pedaços e ainda sobraram. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobraram, foram recolhidos 12. Espera aí, 5 pães, 2 peixes, vai encher 12 cestos? Mas quando é multiplicado, todo mundo come, e eu quero dizer para você que aquilo que está nas suas mãos vai ser multiplicado, você vai arcar com todas as suas necessidades e ainda vai sobrar para que você prospere, porque essa é a função da multiplicação na sua vida. Amados, se eu for andar na Bíblia hoje e falar sobre multiplicação, nós temos vários milagres de multiplicação na Bíblia. Nós temos um azeite de uma viúva que ela consegue uma pequena botija de azeite, multiplica, enche vasilhas e vasilhas, ela vende esse azeite, paga a dívida, livra os filhos da escravidão e ainda vive com o resto, com a multiplicação que sobrou ela e os filhos dela. Nós temos uma mulher que tem uma botija de farinha, um pouco de azeite, que ouve a voz de um profeta, que faz um pão, um bolo, que ia comer só ela e o filho dela, ia morrer no pensamento dela, mas que agora
ela, o filho e o profeta comem por vários anos, até que chova, amados. E não falta nem azeite e nem farinha na botija. Então Deus vai multiplicar aquilo que está nas suas mãos. Pega o que você tem e diz que haja multiplicação. Começa a liberar, eu declaro multiplicação. Ei, começa a prosperar, começa a multiplicar. Ei, olha para a conta que você tem. Você já tem uma conta no banco? Diz, conta, eu não abri você para ficar zerada. Dinheiro, vem para essa conta. Eu quero dinheiro em você. Começa a olhar para essa conta e diz, conta, eu quero dinheiro em você. Você vai começar a prosperar a conta. Em nome de Jesus, você vai começar a ter a conta. Agora, se você não tem uma conta, você precisa ir no que haja. Tem que ir no Haja Banco. Abrir uma conta. Porque eu não tenho uma conta, como é que eu vou dizer conta prospera? Multiplica. Se eu não tenho a conta ainda, primeiro eu tenho que ir no que haja. Criar, formar. Formou a conta, criou a conta. Agora sim eu vou começar a determinar. Ei, dinheiro entra nessa conta. Em nome de Jesus, essa conta vai prosperar. Essa conta é próspera. Eu abri essa conta para poder, para minhas finanças ficar guardada nela. Para que haja multiplicação na minha vida. Para que não falte nada para minha casa. Para que não falte nada para minha família. Eu não quero mais abrir esse aplicativo. Ou pegar esse extrato e ver essa conta zerada do jeito que eu abri. Eu não abri ela para ficar estéril. Eu abri essa conta para que ela se multiplique. Para que ela prospere em nome de Jesus. Amém, amados? Começa a usar o que você tem. Glória a Deus. Então veja que a palavra de Deus, tudo que Deus colocou nas mãos da gente pode se multiplicar. Aquela viúva tem aquele azeite e para ela estava tudo perdido, porque era muito pouco que ela tinha em casa. O profeta disse, o que tu tens em casa? Aí ela disse, tua serva não tem nada, a não ser uma botija, porque para ela aquilo era insuficiente. Para aquela viúva, aquele azeite que ela tinha não fazia efeito nenhum. Ela não tinha conhecimento da multiplicação. Você vê que ela chega para o profeta e falta tanto conhecimento na vida dela que ela diz assim, o meu marido era servo de vocês. Ela está dizendo que ela não era, ela está dizendo que o marido dela era. Ele disse, o meu marido era servo de vocês, só que o meu marido morreu e agora quer levar meus filhos, os credores querem levar meus filhos. Então ela não tinha conhecimento nenhum, nada, zero. E pessoas que têm um conhecimento zero, é como eu falei no início, eles podem ser influenciados e pegar alternativas que não levam a lugar nenhum. Amém, queridos? Então veja, o profeta com conhecimento, o profeta disse, o que tu tens em casa? Ela disse, não tem nada a não ser uma botija de azeite. Quando ela disse uma botija de azeite, o profeta disse, vai, pega vasilhas emprestadas dos teus vizinhos, e não poucas, tá? É para pegar vasilha em abundância. Entra dentro da tua casa, fecha a porta, deita azeite nas vasilhas. E todas as vasilhas encheu. Aquela mulher, quando as vasilhas enchem, com um pouco de azeite que ela tinha na botija. Agora você imagina azeite para vender, para pagar a dívida de filhos e ainda para poder viver ela e os filhos o resto da vida. É pouco, tu já consegue imaginar o tanto de azeite? Vamos imaginar que cada litro de azeite custasse R$10 hoje. Para pagar uma dívida de 5 mil, mais ou menos. Imagina quantos litros de azeite não deveria ser. E para viver o resto da vida com esse azeite? Imagina agora como é que é. Hã? Ou até que filhos cresçam, que possa trabalhar para dar de comer uma mãe. Imagina quantos litros de azeite ela precisava. Então, querido, presta atenção. Isso prosperou. E quando todas aquelas vasilhas encheu, ela ainda não sabia o que fazer. Ela veio cá para o profeta e disse, pronto, as vasilhas estão tudo cheias. O profeta disse, agora minha filha, vende o azeite, paga o credor e vive com o que é, com o resto que sobra. Sabe, tem gente que ele tem as coisas na mão e ele não sabe o que fazer. Mesmo ele tendo em abundância, ele não sabe o que fazer. Mas olha, quantas pessoas têm terras e não tem uma horta? Quantas pessoas têm terras e mais terras não tem um pé de laranja plantado? Ele tem que ir na feira comprar laranja, comprar limão, que é uma coisa que mais simples, que limão dá até sem jogar água no pé. Você já notou? E pessoas têm quintal enorme que ele não vai construir, que está lá juntando mato. E ele não tem nada plantado. Não é falta de não ter nada, é falta de quê? De se multiplicar, é falta de vida, é falta de multiplicação naquilo que Deus colocou nas mãos dele.
Então, entendeu? Então você começa a usar as coisas que tem na sua mão. Começa a usar as coisas que você tem. Sabe? E aí você despreza tudo que você tem. Sabe, eu vejo pessoas com muita... Por exemplo, eu vou pegar um exemplo nosso. Eu, meu pai. E olha que meu pai é um homem muito cabeça. Mas a gente vivia em um determinado lugar. Uma região que eu não considero uma região ruim. Era uma região boa, porque tinha água. Era saloba, mas tinha. Então essa água não secava. Maria conhece. Nós tínhamos um riacho, um rio que passava dentro do nosso terreno, que o ano todo corria água. Pouca, mas corria, nunca secou. E a gente não tinha nada. Irrigação de nada. A gente vivia numa seca desgramada. Agora, em vez de plantar cana, plantar capim, irrigar esse capim, nós ia fazer o quê? Nós ia plantar a planta do sertão, chamada, para nós lá chama palma. Vocês conhecem como cacto. Nós, ao invés de usar as terras, usar o adubo para poder criar coisa que ia dar, ia gerar criação muito mais forte. Por exemplo, nós trabalhávamos com gado de leite, ia produzir muito mais leite, porque nós tínhamos baixada na beira do rio que poderia encher de cana. A gente ia plantar palma nas baixadas. Sabe, querido? Então veja só, essas palmas que nós plantávamos eram muitas. A gente cortava caminhão, mas caminhão de palma. A gente criava gado, ovelhas, tudo na palma. Agora era um sacrifício ter que cortar palma, que a gente poderia cortar cana, ter. Aí meu pai comprou um motor, meu pai comprou uma forrageira e uma bomba para poder fazer a irrigação. Agora veja o que aconteceu. Plantou um piquetinho de cana, um piquetinho de capim. Essa cana, esse capim ficou num lugar fértil na beira do rio. Usou a bomba uma ou duas vezes, não usou mais, por falta de criatividade. E aí a gente alimentava animais, a gente engordava gado no coxo, em uma terra seca, e vendia boi de engorda com aquele piquetinho de cana. Agora a visão era tão limitada, que mesmo tendo aquele piquetinho de cana, qual que eram as ideias? Vamos plantar palma, vamos expandir o quintal de palma, vamos crescer o quintal de palma. A palma, ela mata a fome do gado, mas você dá palma demais para a criação, ele dá diarreia. Então, amados, veja só qual que é as ideias. Você tem algo na mão para produzir e você vive no sacrifício. Então tem pessoas que preferem viver no sacrifício a vida toda, porque ela acostumou a viver em sacrifício. Vive em sacrifício e não procura uma alternativa de produzir algo, um resultado melhor na vida deles. Hoje eu estava assistindo uma reportagem, queridos, passando no Globo Rural, e um homem, ele planta mandioquinha, essa mandioquinha que a gente come, que a gente compra no mercado, que é cara. Então eu não sabia que essa mandioquinha ela tem 3 qualidades. Tem uma que é General Carneiro e tem outra que tem mais 2 nomes de cidade. Então esse cara plantava essa General, e o que acontece? Esse tipo de mandioquinha, ela dá muito bicho, e esses bichos começam a dar fungos, e os fungos começam a comer as plantas, e ela, sabe, cada ano a produção vai ficando mais pouca, porque as mudas já vai com fungos, e já nasce, e muitas raízes, você sabe que a mandioquinha ela é uma raiz, muitas raízes danificadas, e esse homem por muitos anos, então desenvolveram uma outra qualidade de mandioquinha em um outro estado, e apresentaram para ele. Quando apresentou para ele, essa mandioquinha aqui é boa, ela multiplica, ela não tem tanto fungos, ela produz mais em abundância. A terra acaba com essa que você tem, planta essa. O homem resistiu por muitos anos. A produção que ele tinha quase que acaba. Aí, quando não tinha mais jeito nenhum, ele pegou e disse, eu vou plantar para testar. Quando plantou para testar, em uma pequena área, deu o equivalente 4, 5 vezes mais do que ele estava colhendo há anos. Aí ele disse, eu perdi muito tempo plantando aquela que eu poderia ter plantado essa aqui. Hoje, ele tem uma empresa no terreno dele, que por mês, eles beneficiam 1 milhão de quilos de mandioquinha e exporta para São Paulo, para todos os CEAGESP, lavada, beneficiada, limpinha, que é essa que você compra no mercado. Boa, com uma produção rápida, com menos esforço. Só que a falta de conhecimento, o sacrifício faz a pessoa ficar no quê?
naquele esforço que não gera resultado. Quantos esforços você tem feito na sua vida que não tem gerado resultado nenhum para você? Começa a pensar em tudo que você tem esforçado e não gerou resultado. Amado, aquilo que não está gerando resultado na sua vida não é de Deus, não veio para você. Abandone, pega aquilo que Deus te deu e faça gerar resultados, filho. Porque o que Deus te dá prospera, o que Deus coloca nas tuas mãos multiplica, o que Deus coloca nas tuas mãos produz. Amado, não é estéril o que Deus deu para você. Aleluia! Então, se você está tendo algo nas suas mãos e não está produzindo por duas coisas, ou não foi Deus que te deu, ou você não está liberando palavra de produção. Então você precisa pensar, abrir a sua visão, a sua mente. Espera aí, Deus me deu isso aqui, eu tenho certeza que foi Deus que me deu, então isso vai multiplicar, isso vai produzir. Deus não me dá nada estéril, tudo que Deus me dá é para multiplicação. Nós temos uma pessoa aqui que tem 5 pãezinhos, 2 peixes mortos, que não tinha condição, não dava para Jesus pegar aqueles peixes, colocar num lago e eles se multiplicar de uma hora para outra e alimentar aquele povo todo. Mas Jesus diz: traz aqui, os abençoa, parte, entrega para eles, todo mundo alimenta. A multiplicação aconteceu naquilo que eles tinham. Aleluia, queridos, glória a Deus. Então o tema dessa mensagem é criação e multiplicação. O que você não tem ainda, o que não existe na sua vida ou em você, precisa ser criado. E aquilo que você já tem, precisa produzir. Glória a Deus. Tem que produzir. Quantos aqui entenderam? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar agora para esclarecer para as pessoas de casa. Alguém pode questionar sobre saúde. Mas existe um órgão no seu corpo que produz saúde, querido, chamado medula. Então a saúde, Deus colocou esse órgão no seu corpo, que esse órgão, a função dele é produzir saúde para o seu corpo, cura para o seu corpo. Aleluia. Então entenda uma coisa, eu não posso carregar uma doença e achando que essa doença é uma dádiva de Deus para mim. Eu não posso carregar essa enfermidade achando que essa enfermidade é uma punição de Deus e eu tenho que carregar ela. Deus não vai colocar uma enfermidade no filho. Deus vai curar a enfermidade e mostrar para o filho dele que ele tem poder de curar. Amém, querido? Então entenda uma coisa, começa a dizer: eu sou curado, meu corpo é curado, meu corpo é curado em Cristo Jesus. Ele levou sobre si todas as enfermidades, todas, não está dizendo algumas, levou, tomou sobre si todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras eu sou curado. Aleluia. Começa a dizer: dor, você não vai fazer morada em mim. Enfermidade ou inflamação, você não vai fazer morada no meu corpo. Meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eu não aceito você em mim. No nome de Jesus eu sou curado e eu te ordeno, vai embora. E saúde, cura, brota dentro de mim. O seu corpo agora, ele não é como a terra. Olha para mim aqui, o seu corpo não é pó da terra, não foi função da terra produzir relva, é função do corpo produzir cura. Brota, a terra não brotou toda sorte de erva, árvores, então o seu corpo vai brotar cura. Aleluia. Diga: cura brota dentro de mim. Está em Isaías. E a cura brotará sem detência, ou rápido, sem demora. Aleluia, a cura vai brotar. Então, se a cura vai brotar, é porque é função do seu corpo. A terra tem que produzir. Glória a Deus, queridos. Agora, por muito tempo, você fica ouvindo os conselhos do diabo e não aprende a fluir naquilo que Deus te deu. Fica de pé, pega a sua Bíblia na mão. Nós vamos orar a oração do conhecimento. Amém? Alguém está meditando na oração do conhecimento? Não? Você sabe qual é a oração do conhecimento? Oi? Efésios, amém, aleluia. Efésios capítulo 1, verso de número 15, glória a Deus, aleluia. Peça para Deus sabedoria, peça para Deus conhecimento. Não vive em fábulas humanas, em pensamentos humanos, mas na palavra de Deus, na revelação da palavra. O Espírito Santo vai trazer revelação para você, e você vai começar em todas as áreas da sua vida ter êxito, ter alegria, amém? Passar a ter vida. Diz assim, vamos ler a oração.
que Paulo fez aos crentes aqui em Efésios capítulo 1, verso 15, eu quero que você leia comigo. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, eu declaro que essa pessoa que está vivendo uma situação de miséria, que esse quadro seja revertido agora. Essa pessoa passa a viver uma vida de prosperidade, Senhor. Uma vida de abundância, como está na Tua palavra. Eu declaro que tudo que ela tem nas mãos produza, multiplica-se. Eu declaro que haja multiplicação na vida deles. Senhor, eu declaro que esse casamento seja um casamento abençoado, de paz, de alegria, de união. Que não haja brigas, mas que haja alegria, que haja compreensão. Meu Deus, eu declaro filhos fortes, eu declaro filhos, Pai, crescendo em conhecimento, crescendo em sabedoria, crescendo em estatura e crescendo também na obediência. Eu declaro filhos cheios de saúde, eu declaro filhos, Pai, cheios de espírito de sabedoria e iluminados pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, eu declaro bênção sem medida sobre a vida dessas pessoas, Pai. Assim como aqueles que estão sendo portador de uma enfermidade, eu digo, Satanás, se retire do corpo dessa pessoa. Espírito de enfermidade, vai embora. Esse corpo não é seu. Essa pessoa não nasceu para ser enferma. Ela não nasceu para viver na UTI, na CTI. Essa pessoa não nasceu para viver na cama. Eu declaro agora a pessoa sendo curada por todo o mundo, por todo o país. Eu declaro pessoas sendo restauradas agora em nome de Jesus, porque está escrito, há uma escritura, há um decreto já escrito, que o Senhor Jesus levou sobre si todas as enfermidades, todas as dores, e pelas suas pisaduras nós somos curados, sarados e libertos, em nome de Jesus. Eu declaro essa pessoa curada desse mal, curada dessa enfermidade maligna, no nome poderoso de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Aonde você estiver, você está ouvindo esta oração, receba cura, que brota cura dentro de você e seja fortalecido pelo poder de Deus na sua vida. Em nome de Jesus eu declaro a sua vida alegre, eu declaro a sua vida feliz, em abundância, para a glória do Pai, em nome de Jesus. E todos os que crerem, diga amém, diga glória a Deus, em nome de Jesus. Isso, você pode glorificar com as suas palmas, no nome poderoso de Jesus, amém? Amados, eu tenho muita coisa a falar sobre criação, multiplicação, e a gente vai durante a semana, se assim o Senhor permitir, o Espírito, a gente vai ainda continuar uma série de ministração, porque isso aqui, muito resumido, ainda há muitas coisas na Bíblia que fala sobre criação e multiplicação, e a gente vai expandir esse ensino para que você possa fluir naquilo que Deus te deu. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe você que está em casa. Terça-feira nós estaremos aqui de volta às 7:30 da noite, e na quinta-feira às 7:30 da noite, e domingo às 19 horas, amém? Acompanha-nos, compartilha essa palavra. Eu creio que você entendeu, e em nome de Jesus você vai